na verdade já começou desde a intercessão. Hoje nós comemoramos a ressurreição de Cristo. E a gente bem sabe que com a ressurreição nós ganhamos o presente da misericórdia de vivermos pela graça. Hoje nós estamos aqui, nossos pecados já são perdoados, porque Jesus morreu por nós na cruz. Mas nós também ganhamos outro presente com essa crucificação de Cristo. E eu queria compartilhar o que Deus falou no meu coração com vocês. Por favor, pode colocar aqui em Lucas 23, 45. Gente, vocês podem se colocar de pé, por favor? O sol deixara de brilhar. Então o véu do templo rasgou-se ao meio. Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O véu se rasgou, gente, e hoje nós temos livre acesso ao Pai. Antes nós precisávamos de um mediador. E antigamente eram sacerdotes, então a gente precisava ir até o sacerdote para levar os recadinhos que nós quiséssemos falar com Deus. Mas hoje nós temos livre acesso. E conscientemente disso, eu gostaria que você levantasse a sua adoração direta a Deus e agradecesse por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele já fez. Muitas vezes, isso na nossa estação hoje em dia, no estado que nós vivemos, é tão normal a gente poder falar diretamente com o Pai, que muitas vezes a gente não reconhece a graça que é hoje poder falar diretamente com Ele. A sua adoração sobe diretamente a Ele. E nós queremos te agradecer, Pai. Toma o teu lugar de autoridade, é tudo teu, é tudo pra ti, é tudo por ti. Nós estamos em festa, porque o Cordeiro morreu, mas ressuscitou. Aleluia! Pode aplaudir ao Senhor Jesus. O Cordeiro mais novo está aqui, o Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou. Está sentado à destra de Deus Pai. Ele é o leão de Judá. Nós podemos celebrar, queridos, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo. E nós celebramos isso nessa noite. Mas também, junto com essa ressurreição, nós temos muitos outros presentes. Quantos aqui têm motivos de celebrar ao Senhor, de agradecer a Ele nessa noite? Nós louvamos pela nossa salvação. E eu queria nessa hora celebrar com a igreja também a vida de uma pessoa que chegou para celebrar conosco nessa noite, a Cecília.
A maioria. Mas quem é que lembra daquela pequena coreografia? Ó, celebrai, Cristo, celebrai. Vamos lá, ó. De novo. Celebrai, Cristo, celebrai. Mais
de abrir os céus. Pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Quantos aqui fazem parte do reino de Deus e são sacerdotes do Altíssimo e podem adorar ao Cordeiro Santo de Deus, que somente Ele é digno? Somente Jesus é digno. Somente Jesus é digno de abrir os céus e receber a herança da parte de Deus. E a Bíblia diz, queridos, que nós somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Toda a herança que o Pai entregou a Jesus Cristo também é nossa, porque nós somos co-herdeiros. Tome posse nesta hora dessa herança. E eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de um coração entregue ao Pai, de uma transformação interior enquanto adoramos.
dele, ele prometeu estar presente. Então você pode agradecer ao seu irmão por Jesus estar presente no nosso meio, que ele está presente por minha e pela sua causa. Por sua causa e por minha causa, amém? Você pode se assentar nessa hora. Obrigada, queridos. Glória a Deus. Alguém pode acender as luzes, por favor? Boa noite, queridos. Sou a pastora Mariana. Para quem não me conhece, e nós queremos conhecer as pessoas que estão nos dando a honra aqui com a sua visita pela primeira vez. Tem alguém aqui que está nos dando a honra com a sua visita pela primeira vez? É a sua primeira vez que você vem aqui. Ô, glória! Sua primeira vez aqui? Amém! Você pode se colocar de pé, porque a igreja tem algo para falar para vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E volte sempre. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindas. Quem já está aqui pela segunda, terceira vez, sinto muito te dizer, vocês já são de casa. O rostinho de vocês já é conhecido aqui e nós nos alegramos. A casa de Deus está com as portas abertas, tá bom? Para te receber quantas vezes for preciso. Leison, vem cá, por favor. Amém, irmãos? Queria que vocês se colocassem de pé. Nós vamos estar orando pelos pastores. Nós vamos estar levantando um clamor nessa noite. Senhor, nessa noite nós queremos te glorificar e te entregar a vida dos apóstolos, a vida dos pastores, principalmente, Senhor, os pastores da nossa igreja local. Continue fortalecendo essa família sacerdotal, Senhor, que cada dia mais eles possam, meu Pai, ser direcionados, Senhor, naquilo que o Senhor tem para a tua igreja. E nós, como igreja, Senhor, nós queremos orar por essas famílias, porque nós queremos, Senhor, que essas famílias tenham sido um instrumento de Deus para a nossa vida. Eu queria também que você procurasse esse irmão aí. Nós vamos estar orando por enfermidade. Eu quero estar orando pela tua família, homem com homem, mulher com mulher. Vamos estar levantando o clamor. Hoje é um momento muito especial, sabe por quê? Porque Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte e Ele habita em nós. Ele vive dentro de mim e de você. Então eu quero que você, comigo como igreja, porque nós somos igreja do Senhor, então nós vamos clamar. Tu vai interceder agora aqueles que precisam de cura, aqueles que precisam de um milagre. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite. Levante a tua mão aí em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós intercedemos nesta noite, Senhor, por cada família aqui presente, por cada um, Senhor, Pai, que precisa ser curado, que precisa ser transformado, e que nesta noite, Senhor, o teu Espírito Santo, assim como tem transformado e tem derramado, Pai, que essa pessoa possa ser curada. Pai, está passando momentos difíceis, Pai, momentos, meu Pai, que pensa até em desistir, mas nesta noite, Senhor, nós oramos, nesta noite nós cremos que o teu Espírito, Ele vai fortalecer, Ele vai, Senhor, nessa noite curar. Em nome do Senhor, nós oramos nessa noite. Você que precisa de um milagre, começa a orar. Oramos por cada família, por cada grupo familiar aqui presente. Ah, Senhor, em nome de Jesus, começa nessa noite através de cada homem, de cada mulher, cheio do teu Espírito Santo. Começa nessa noite, Senhor, a nos encher de força, a nos levantar como intercedores, para que o milagre aconteça, para que famílias sejam curadas, para que famílias sejam restauradas, e que nesta noite, meu irmão, você possa ser curado, você possa ser restaurado, que o teu esposo venha ser transformado, que a tua família venha ser uma família sacerdotal, porque todos nós somos família sacerdotal, e nesta noite, nós de mão levantada, nós cremos, quando nós levantamos a nossa mão, o Senhor, Ele começa a agir em nosso meio. Então, em nome do Senhor, começa a ser curado, começa a ser transformado pelo poder do Espírito Santo. É só você crer, é só você ativar. Ah, Senhor,
Senhor. Começa nessa noite, Senhor, para nos curar, nos transformar de uma forma poderosa, de uma forma gloriosa. Abre a tua boca e comece a interceder, e comece a clamar nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos e nós recebemos, porque cremos que o Senhor já ressuscitou e habita na tua igreja, e que todos digam amém. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Poderia sentar por alguns minutos. Agora, antes de sentar, olha para o seu irmão que está ao seu lado, dá um sorriso e fala para ele: que bênção, que bom que você está aqui. Amém, amém, que bom que vocês estão aqui. Porque hoje estamos alegres, queridos, estamos alegres, porque estamos celebrando a ressurreição do Cristo. E saber porque Ele vive, por isso que estamos aqui. Vou passar por um momento de dízimo, oferta, semeadura, mas eu quero que você, tudo, com esse mesmo espírito de celebração, no momento que você vai estar ofertando ao Senhor, você também vai estar celebrando o seu dízimo com a sua oferta. Amém? Então separa seu dízimo, sua oferta. Eu vou dar um tempo para você separar. Você está bem à vontade, porque estamos alegres, porque Ele vive. Amém? Por isso podemos dizer que estamos alegres. Agora eu quero que você que esteja com a sua oferta, seu dízimo que você separou, se coloque de pé, por favor, por gentileza. Eu queria que todos, até aquele que hoje não tem, mas nós cremos que o nosso Cristo, Ele vive. Você vai ter. Eu quero que toda a igreja, por gentileza, por favor, se coloque de pé. Por gentileza. Como reverência ao nosso Senhor, ao nosso Cristo, e sabendo que Ele vive. Ele está no nosso meio, por isso nós estamos alegres, porque o Senhor vive. Senhor, nós entregamos, Deus, a sua igreja em suas mãos. Declaramos que o Senhor vive em nosso meio, o Senhor está nesse meio, porque nós somos gratos. Senhor, nós te entregamos essa oferta, te entregamos o dízimo em sua mão, porque sabemos que tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, Pai. E até que o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem provido, o Senhor vai continuar provendo em nome de Jesus. Nós cremos, Senhor Deus, nós cremos que a sua palavra, Deus, a sua palavra, Deus, é tudo que tem nos direcionado, tem nos conduzido na nossa vida. Por isso nós estamos alegres, porque o Senhor vive, por isso nós podemos crer no amanhã, porque o Senhor vive. Obrigado, Pai, obrigado pela tua graça, obrigado, Jesus. Agora com alegria, porque nos deu a certeza, a convicção que Ele vive. Venha ofertar na casa do Senhor com alegria. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Já dei boa noite, a paz do Senhor para todos vocês. E vocês sabem que sempre na Páscoa nós fazemos um culto especial para lembrar do verdadeiro significado da Páscoa. Mas não somente lembrar, mas experimentar e viver o verdadeiro significado da Páscoa. E nós queremos nessa hora representar aqui aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. E de repente você vai pensar assim: vamos ver uma encenação de Jesus na cruz, Jesus ressuscitando. Veremos isso, mas de forma diferente. Eu queria pedir, por favor, ao pessoal do teatro, vocês vão se posicionar aqui. Posso deixar com vocês? Ok? Precisa que apague as luzes? Não?
Então abra o seu coração. Daqui a pouco o pastor Júlio vai entrar ministrando a palavra e vai nos esclarecer todo o significado da Páscoa. Senhores passageiros do voo com destino à vida eterna, essa é a última chamada. Dirijam-se à porta de embarque de número 7. Caros passageiros, aqui fala o comandante Enio Fernandes. Bem-vindos ao bordo de nosso voo para a vida eterna. Eu desejo a essa tripulação que desfrutem de um voo agradável. Em seguida, o copiloto Renato Félix dará mais instruções. Caros passageiros, meu nome é Renato Félix. Informo que este voo segue uma única rota, Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos atravessar por algumas zonas de turbulência, mas tenham bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Senhores passageiros, meu nome é Alexander Loubach, sou responsável pela tripulação imóvel. Em seguida, informaremos os procedimentos de segurança da nossa aeronave. Primeiro, apertem e ajustem o cinto de segurança para a decolagem e aterrissagem. Lembre-se de manter seus pensamentos negativos no modo avião durante todo o voo. Em frente ao seu assento, tem uma Bíblia com todas as instruções para a sua segurança. Em caso de turbulência, não esqueça de abrir no Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas o nosso avião não cairá. A Bíblia é a sua máscara de oxigênio. Não esqueça de compartilhar a verdade com aqueles que não conhecem. Debaixo do seu assento encontra-se o colete salva-vidas. Encha-o com o amor de Deus em caso de ataque do inimigo. Esse avião conta com 6 saídas de emergência. 2 na frente, fé e amor. 2 no centro, mansidão e benignidade. 2 na parte de trás, paciência e a temperança. As luzes de emergência irão guiar para a única saída, que é Jesus Cristo. Tenha um bom voo, não saia do seu lugar e seja fiel até o fim. Senhores passageiros, estamos nos aproximando do nosso destino. As condições são totalmente favoráveis. Teremos uma vida sem tristeza, sem choro, sem pobreza, livre de maldições. Senhores passageiros, lembro de que vocês não serão capazes de entrar na vida eterna sem mudar sua cidadania. Hoje, você terá a oportunidade de fazê-lo. Não saia desse avião sem receber Jesus no seu coração. Não esqueça de que enquanto estiver nesse avião é para ganhar almas e fazer discípulos. Muito obrigado pela sua atenção. Glória a Deus! Caros passageiros, peço a vossa atenção para informações importantes antes de entrar. Vamos informar. Glória a Deus! Parabéns, turma abençoada.
Que balão, hein, Vinícius? Aleluia, aleluia, aleluia. Vou pegar sentado hoje. Beleza. Boa noite, amada igreja, paz de Jesus. Amém. Nós estamos felizes de Jesus, diga amém. Amém. Damos glória a Deus aí, crente. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Aleluia. Hoje é o domingo de? Mas na Bíblia é o domingo de? Premissas. Fala baixo, minha esposa. Ih, pastor já começou misturando minha cabeça. Vamos orar? O Espírito Santo está aqui, amém? Senhor, tu já estás fazendo uma obra tão linda. Tu estás falando, agindo, operando. Nós cremos que o Senhor está curou enfermidades nessa noite. Nós cremos na tua obra, no teu sacrifício perfeito e único. Nós cremos no Espírito Santo liberado sobre nós para nos fazer viver a vida proposta do céu para nós. Toma-nos em tuas mãos, nos conduz debaixo da tua palavra, da tua verdade. Vivifica-nos, Senhor, sobre o poder da tua palavra. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos espirituais, aguça os nossos sentidos para perceber, para discernir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Em nome de Jesus. Queremos, Senhor, colocar no nosso coração a tua disposição, para que o teu poder, a tua verdade, possa jorrar através de nós nessa noite, em nome de Jesus, e junto com os meus irmãos, poder participar do banquete que o Senhor propôs para cada um de nós. Cada um que entrou por aquela porta, o Senhor deseja falar, o Senhor deseja se manifestar, se revelar. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor está aqui, e essa obra há de ser plena nessa noite, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Aleluia! Glória a Deus! Estamos celebrando aí hoje, como de costume, domingo de Páscoa. Comeu muito chocolate, crente? Bastante chocolate? Já quero avisar que aquilo que eu vou falar aqui, segundo a palavra, aquilo que a gente vai compartilhar nessa noite, não é para você chegar em casa e não vou nunca mais comer chocolate, está tudo errado, por favor, tenha sabedoria. Mas nós queremos olhar a celebração das festas segundo o contexto bíblico. Se você nunca leu essa passagem, ou leu e não percebeu, nós queremos compartilhar com você, porque as festas do povo judeu, no caso estabelecidos lá atrás, né, como o povo hebreu, na saída do Egito, Deus estabeleceu festas, 7 festas fixas. Projeta aqui, por favor, mídia. 7 festas fixas. Depois foram acrescentadas algumas festas na cultura judaica, na sua rotina. Porém, essas festas não eram somente momentos para o povo festejar, celebrar. Essas festas falavam de um memorial da história do próprio povo. Não somente da história do povo, mas a história que Deus marcou esse povo. E essas festas também é uma forma de Deus se comunicar com o seu povo e com toda a terra. Porque através da comunicação de Deus com o seu povo, o povo judeu, o povo hebreu, a nação de Israel, Deus também se comunica conosco até hoje. E tudo aquilo que Deus falou para que o povo celebrasse, festejasse naquela época, se cumpriu em parte de forma literal, na data específica, no dia específico que Deus determinou. E algumas outras festas nós vamos ver que ainda estão por vir. E Deus continuará a se comunicar hoje com a humanidade através do seu povo de forma literal. Então, vamos lá, projeta aqui, por favor. Não sei se apagar a luz aqui fica melhor. Está todo mundo vendo aí, pessoal? Amém? Então vamos lá. Deus estabeleceu 7 festas, está lá no livro de Levítico, capítulo 23. Qual livro? Levítico. Qual capítulo? 23. Anota aí, crente, para ver se o pastor está falando algo que procede ou não da palavra de Deus. Primeira festa que Deus estabeleceu foi a festa da Páscoa.
Essa festa era comemorada no dia 14 de janeiro, não, do primeiro mês do calendário judeu. Eu botei 14 do 1 porque as festas foram estabelecidas de acordo com o calendário judeu, não o calendário gregoriano, que é o que nós seguimos, né? Normalmente o povo do Ocidente segue o calendário gregoriano, o calendário grego, tá certo? Que é contado a partir de quando? O que marca o início do calendário grego? O nascimento de Jesus, antes e depois de Cristo. Para os judeus, nós estamos no ano 5.700 alguma coisa, porque conta a idade de Adão. Então, Deus estabelece essas festas, a primeira festa, a festa da Páscoa, comemorada no 14º dia do primeiro mês do calendário judeu. E essa festa da Páscoa, ela foi a primeira a se estabelecer. A segunda festa, vai falar a festa dos pães sem fermento, pães asmos, comemorada no dia seguinte, ou seja, 15º dia do primeiro mês, Levítico 23, 4. Eu nem coloquei a referência, a mídia fez tudo. Parabéns, Rebeca. Terceira festa, a festa de primícias, no 16º dia, ou um dia após o último dia da semana para o judeu. Qual é o último dia da semana para o judeu? Sábado. Então a festa de primícias cai em qual dia? Um dia após o sábado é o domingo, amém ou não? É o primeiro dia da semana para o povo judeu, para o calendário hebreu. Então, domingo não é domingo de Páscoa, é domingo de primícias. A festa judaica original para o domingo é festa de primícias. Não estou falando que você não comemorar a Páscoa no domingo, nada disso não, tá bom, querido? É só porque as festas têm um significado. E a quarta festa é a festa das semanas, ou festa de Pentecostes. 50 dias após a festa de primícias era comemorada a festa de Pentecostes. Todas essas festas celebravam as festas da primavera, as festas que simbolizavam as primeiras colheitas e as primeiras chuvas. E isso tem um significado profético, tá certo? Sobre o tempo onde Deus se comunica conosco, com o seu povo. A Páscoa foi ordenada para celebrar a passagem por cima, ou a passagem do povo pelo mar. Passagem por cima, que passagem por cima, pastor? Quando o povo hebreu, você deve ter visto lá na Record fazendo propaganda aqui, né? Deixar. Quando eles precisavam sair do Egito, antes da última praga, quantas pragas foram? Quantas pragas foram? Antes da última praga, Deus ordenou para Moisés que fosse sacrificado o quê? Um cordeiro. E o sangue do cordeiro precisava ser passado nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte, ao passar pelo Egito, quando chegasse na casa de um hebreu, ele passasse por cima. Então Páscoa significa passagem. E celebrando também a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho, na sua fuga da escravidão, na sua saída do Egito. Nessa Páscoa tinha alguns elementos que estão muito presentes na história. Havia o vinho, o pão sem fermento, o cordeiro, né, ao qual o sangue seria retirado, o pão sem fermento e as ervas amargas. Pão sem fermento porque o pão que eles precisavam comer naquele momento de celebração, antes da passagem do anjo da morte, era um pão que não dava tempo de ficar pronto, porque eles tinham que sair rápido. Erva amarga, lembra do tempo de amargura, de escravidão, de sufoco, de aflição no Egito. E o cordeiro como aquele que foi sacrificado, trazendo remissão, proteção diante da morte. E nós vamos para o Novo Testamento e nós vamos ver que no batismo de Jesus, o que João Batista fala? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Jesus então é o Cordeiro Pascual, o Cordeiro que nos leva a uma passagem, a uma liberação da morte, uma justificação por um sangue derramado de um Cordeiro sem defeito. Hoje nós somos marcados, banhados nesse sangue e cremos nesse sangue derramado por nós para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, amém?
A festa dos pães sem fermento fala: Jesus é o pão da vida, Ele é o pão que desceu do céu. É o pão sem fermento, significa o pão que não tem contaminação com o pecado. É o pão enterrado. Na cultura judaica se coloca pães escondidos na casa para que as crianças procurem, e ao achá-los, eles recebem presente dos seus pais. E a Bíblia vai falar de Jesus, o pão sem fermento, foi aquele que desceu à terra, para que no dia, ao terceiro dia, no dia das primícias, ele viesse a ressuscitar. E a festa das primícias fala dos primeiros peixes. Jesus é o que? A primícia daqueles que dormem. Jesus foi aquele que veio à vida, onde a morte não pôde contê-lo, aquele primeiro fruto simbolizando o início. E a primícia, o que era a oferta de primícia? A oferta de primícia fazia parte da simbologia. Se uma parte é santificada, todo o resto será santificado. Se Jesus ressuscitou, assim também um dia todos nós, a Bíblia fala que o ouvir da última trombeta, ao soar do anjo, como abrir e fechar de olhos, o nosso corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Para que assim como Ele é, nós também sejamos como Ele, podemos vê-lo na sua forma e na sua plenitude. Então Jesus morreu na sexta-feira, ficou na terra dos mortos, enterrado, para que no domingo Ele viesse a ressuscitar. Ele é a primícia dos que dormem, amém? Um dia todos nós ressuscitaremos também com o nosso corpo glorificado. Porém, não somente isso, querido. A ressurreição de Jesus tem algo tão poderoso, tão glorioso a nos falar. E a gente já vai falar sobre isso porque hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Cristo, amém ou não? Amém? E a quarta festa, a festa da semana, a festa dos Pentecostes. Quantos são pentecostais aí? Oh, glória! Levítico 23 vai falar que nessa festa o povo de Israel não podia colher das extremidades da sua lavoura. Nas extremidades, pensa nas extremidades dessa igreja aqui, né? As extremidades não deveriam ser colhidas. Por quê? Porque as extremidades deveriam ser deixadas para o estrangeiro e para o necessitado. O que isso nos mostra? O que isso nos revela? Fala que aquela colheita que era pertencente ao povo judeu, ela aconteceu. Porém, no dia de Pentecostes, a Bíblia vai falar que Jerusalém estava lotada de gente. E o derramado do Espírito Santo não era somente para o povo judeu, não era somente para aqueles que pertenciam geneticamente a uma herança hebreia, mas para o estrangeiro, eu e você, e para o necessitado. Então a festa das semanas, a festa de Pentecostes fala da colheita que é feita e realizada dentro do povo de Deus, porque mais de 3.000 se convertem naquele dia, mas dali há uma liberação do Espírito Santo para que toda a terra fosse alcançada pelo Espírito Santo. E esse poder, Pedro vai falar na pregação de Atos capítulo 2, esse poder, esse Espírito profetizado lá em Joel, ele foi para aqueles que creem, para aqueles que estão perto, para aqueles que estão longe, para todos aqueles quanto o Senhor na terra chamar. Quantos foram chamados por Deus aí? Então o poder do Espírito está sobre nós, é para nós, em nome de Jesus, amém? Você pode abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 1, olha que lindo demais. Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida libertou você. Você me libertou. Libertou você, meu irmão. Amém, irmão? Libertou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez. Ou seja, a lei não podia, mas Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne,
a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito, aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês, quem está aí? Amém. Vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado. Entretanto, o Espírito, nosso Espírito está vivo por causa da justiça. Agora, se o Espírito daquele, quem é aquele? Daquele ali, quem é aquele? O Espírito daquele, não, de Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês? Amém. Vamos ler de novo. Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou, daquele quem? Deus, ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês? Amém. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês por causa do Espírito dele que habita em vocês. Vai para o 12. Portanto, irmãos, somos devedores, não a carne, para vivermos sujeitos a ela. 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Paulo está falando, ei, nós temos o Espírito daquele, de Deus, que ressuscitou Jesus. E sobre esse poder eu quero compartilhar com você isso. João 20, tão cantado hoje, tem uma passagem tão interessante. Que vai falar sobre algo tão simples para nós, mas tão poderoso. Jesus vai ter com os discípulos, após ele ser ressurreto, ele vai liberar o Espírito sobre os discípulos. E lá, ele vai ter uma conversa com Tomé, no verso 24. Tomé, chamado Dídimo, João 20, 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Ele vai batendo papo com Tomé. Lá no verso 30, João vai atestar algo, o apóstolo João vai atestar algo tão interessante. Ele vai falar assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é quem? O Cristo, o ungido, o Messias, o Filho de Deus. E crendo, você pode repetir comigo: e crendo, tem a vida em seu nome. Jesus veio para que nós, pela fé nele, tenhamos vida no seu nome. Vida. Páscoa significa vida, mas vida em liberdade. Liberdade do Egito, liberdade de Faraó, liberdade do mundo, liberdade do diabo, liberdade de tudo aquilo que pode nos prender ou poderia nos apontar para uma eternidade sem Deus. Mas em Jesus, pela sua ressurreição, foi consumada a obra da redenção. E Hebreus vai falar que foi um sacrifício único e perfeito, mas não parou a morte dele. A ressurreição é aquilo que nos faz ter fé que um dia nós seremos ressuscitados com ele. Porém, não somente isso foi a chave para poder o Espírito Santo ser liberado sobre mim, sobre você, e nós podermos, pela fé nele, termos o que? Vida. Eu não sei o que você tem tido ou o que você tem experimentado,
mas pela fé em Jesus é possível que nós tenhamos vida no Senhor. O Espírito dele passa a habitar a partir do momento que nós cremos nele como Senhor e Salvador. E esse Espírito nos garante viver uma vida abundante, mais que abundante. A Bíblia fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. João 10:10, mas ele veio. Jesus falou, eu vim para que tenham vida. Meu irmão, vida. Não prisão, não grilhão, não mais condenação, porque a Bíblia falou, acabamos de ler que nenhuma condenação há. Como pode não haver nenhuma condenação? Quantas vezes eu já errei? Quantas vezes você já errou? Quantas vezes nós falamos, não, amanhã eu vou fazer algo, eu vou parar de fazer isso, eu vou investir naquilo? Quantas vezes já emprestamos os nossos lábios para prometer coisas que nós não cumprimos? E mesmo assim a Bíblia fala que a cada manhã a sua misericórdia se renova sobre nós, nos dá uma nova oportunidade de desfrutar da sua presença, de viver uma vida vitoriosa nele. Aleluia. Nessa noite, em nome de Jesus, o significado da Páscoa é liberdade. Tanto que quando Jesus vai comer a última ceia, antes de ser entregue, antes de se entregar, perdão, a liberdade está em todo o significado. A gente, quando pensa na última ceia, a gente lembra naquela foto de Michelangelo, Jesus com a mesa sentado com vários discípulos, porém a mesa daquele tempo era uma mesa em U, em formato de U, e a Bíblia fala que eles se encostavam, se reclinavam à mesa, eles se sentavam em almofadas e se reclinavam à mesa em sinal de liberdade. Páscoa significa liberdade. Desculpa, não é chocolate. É liberdade. Liberdade por essa ressurreição que nos permite viver tudo aquilo que Ele prometeu. A morte fala de uma redenção no sentido de perdão de pecado, de justificação pelo sangue. Porém, a ressurreição fala de poder, de revestimento, de vida abundante nele, de poder vencer a morte, de poder vencer o pecado dia após dia, de poder nele ter bom ânimo, de poder nele vencer o mundo, de poder nele arrancar as amarras que nos prendiam. E nessa noite eu não sei o que está te prendendo, mas Jesus está aqui para te libertar. Libertar o teu corpo, se necessário for, libertar a tua alma e libertar o teu espírito. Porque há poder no seu nome, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. Há poder no seu nome. Muitas vezes nós nos lembramos, e de forma chocante, do ato da morte de Jesus, do sangue derramado, do Cordeiro. Mas a Bíblia vai falar, uma passagem que minha esposa citou, Apocalipse capítulo 5, quando João é levado ao céu, ele tem a visão celestial. Os anjos falam, quem poderá abrir o selo? João se entristece. Porém a Bíblia vai falar que um anjo grande e poderoso fala, o leão da tribo de Judá. Os anjos no céu nunca viram Jesus como um cordeiro, viram sempre Jesus como um leão. E muitas vezes na nossa memória foi incutido de uma forma tradicional a figura ou a fisionomia de um cordeiro somente. Mas deixa eu falar para você, Jesus se entregou como um cordeiro, mas hoje Ele é um leão. Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a morte. A raiz de Davi que venceu. A raiz de Davi, dele não pôde vencer a morte, não pôde vencer a lei, não pôde vencer o pecado. Mas Jesus, o leão da tribo de Judá, a tribo de Davi, ele venceu. E não somente venceu, querido, isso é lindo demais, mas a Bíblia fala que ele subjugou os principais e potestades publicamente,
o colocando, expondo a vergonha, e nos fez como igreja sentar com Ele nas regiões celestiais. Ei, o Senhor nos chamou a viver uma vida de liberdade, nos levou a viver uma vida, igreja, em autoridade, não pela nossa própria capacidade, como acabamos de ler, mas Deus fez isso nele por nós. Tanto que Ele falou: ei, se creres em mim, pisarás em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, sem que nada absolutamente vos cause dano. Se tiveres fé como um grão de mostarda, dirás a este monte: erga-te, lança-te no mar, assim acontecerá. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Feche teus olhos. O que te prende? O que tem te prendido? Liberdade. Sim, o sangue foi derramado para nós sermos livres. Alguém pagou um preço por nós, é verdade, para que nós fôssemos livres. Não podemos mais, como filhos de Deus, aceitarmos viver uma vida aprisionada, condicionada a essa terra, porque a Bíblia fala que nós não somos dessa terra, então sabemos que estamos sujeitos ainda a esta terra, porém a lei máxima que rege a nossa vida deve ser a palavra de Deus, as verdades da palavra do Senhor. Se tua alma está enferma, está aprisionada nessa noite, nós queremos orar com você, queremos orar por você, se você permitir. Se o teu corpo está enfermo, está aprisionado, nós queremos orar contigo. Mas se o teu espírito está aprisionado, só existe um que pode libertar, e é Jesus. A Bíblia fala que um cego não pode guiar outro cego. Nós não podemos nos redimir, nós não podemos nos libertar, mas pela fé em Jesus, pela fé na obra da cruz, na morte e ressurreição dele, nós podemos viver em liberdade nele, quando ele passa a reinar e a governar a nossa vida. Parece duro e forte, mas hoje é dia de festa. Mas para você talvez tenha sido dia de angústia, dia de prisão, dias amargos como aquele povo no Egito. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: Jesus está aqui, Ele quer operar sobre você, Ele quer te libertar. O mundo não tem um lugar. Faraó não tem que continuar sendo teu governante. É possível você viver em liberdade, seja a droga, seja a prostituição, seja o que for. A morte Ele venceu por mim, por você, a te dar vida. E Ele fala que todo aquele que vier até Ele, de modo nenhum Ele lançará fora. Se você vê Jesus, se você se apresenta diante dele, de modo nenhum Ele te lança fora, de modo nenhum Ele te despreza. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Não viemos cumprir uma religião, não viemos cumprir uma tradição, nós viemos celebrar a liberdade. Nós estamos aqui para celebrar a liberdade e queremos declarar a libertação aos cativos, como Isaías 61 fala. Nós queremos declarar: Jesus cura aos enfermos, a liberdade aos algemados, aos aprisionados. Queremos declarar vestes de louvor ao invés de pranto, uma coroa ao invés de cinzas, e o óleo de alegria escorra sobre cabeças nessa noite. Que famílias outrora destruídas sejam reconhecidas como famílias benditas do Senhor. Espírito Santo, tua palavra afirma que nenhum outro nome há dado entre os homens
pelo qual importa que nós sejamos salvos. Para além, Senhor, de um poder de convencimento humano, o Senhor convence pelo Teu Espírito. Eu quero orar, Senhor, pelos encarcerados. Eu quero orar com os encarcerados, os aprisionados, sobre a culpa, sobre a condenação, sobre a voz de acusação, toda mente aprisionada, toda alma encarcerada. Espírito Santo, Espírito Santo, toda a sua ação demoníaca, opressão, toda acusação do inferno, toda a prisão de anos, de décadas, toda a palavra mentirosa lançada que se tornou como algo que grudou, que colou, que pegou. Nessa noite, em nome de Jesus, toda veste de tristeza, de angústia, de solidão, tangedores, ministre, ministre, ministre. Todo aprisionamento da religião, como voz de muitas águas, a igreja começa a orar nesta hora. Abre os teus lábios. E todo engano, todo espírito de engano, tudo aquilo que foi semeado sobre a sua casa, toda assolação demônica atraída pelo pecado, hoje há trevas, agora haja luz, seja aqui dentro da sua casa. Queremos declarar liberdade
que crendo tenham vida nele. Meu irmão, ninguém pode crer por você. Ninguém pode decidir por você. Decida hoje não mais viver na prisão do pecado, das drogas, da prostituição, da imoralidade. Preso à pornografia da internet, a sujeira ao pecado.
libertou. O Senhor nos libertou da escravidão. O Senhor nos libertou da morte. E hoje nós estamos aqui celebrando a ressurreição, a vida. Hoje nós temos motivos para celebrar, porque nós estamos aqui. Ele nos deu essa oportunidade de estarmos aqui celebrando a vida. Um alto preço foi pago naquela cruz por mim e por você. E por isso estamos aqui nessa noite. E queremos assim abrir esse espaço para você que um dia se desviou do caminho do Senhor, mas hoje deseja voltar para a presença de Deus, para a casa do Pai, para a sua presença. Ou até mesmo você que nunca fez essa oração e deseja nessa noite entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Queria que você viesse até aqui na frente. Queremos orar com você como igreja. Essa é a sua oportunidade de voltar para a presença, de voltar para a casa do Pai. Queremos declarar uma nova vida para você, celebrando a liberdade, celebrando a liberdade, celebrando a liberdade. Se você está liberto nessa noite, você foi liberto nessa noite. Se tem mais alguém, pode vir. Não tenha vergonha, não tenha medo, porque o Senhor te libertou, o Senhor pagou um alto preço. Precisamos reagir, precisamos, por tudo que Ele fez comigo e com você naquela cruz. Se não tem mais alguém, nós iremos orar a nossa irmã, declarar a liberdade sobre este lugar, a liberdade sobre as nossas vidas. Amém. Cassiane, queria que você botasse a mão no seu coração e repetisse comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida ao Senhor e peço para que o Senhor escreve meu nome no livro da vida e nunca mais eu me desviarei da sua presença. Pai, queremos orar, Senhor Deus, pela vida da Cassiane, declarando a mão do Senhor, a liberdade do Senhor sobre a vida dela. Já declaramos que a mão do Senhor está sobre ela. Declaramos, ó Pai, que o mal algum atingirá a vida dela. Declaramos, ó Pai, que a Cassiane pertence ao Senhor. Por isso nós declaramos a liberdade sobre a vida dela. Declaramos que o Senhor habita no coração dela e que ela está guardada e protegida pelo Senhor. E por isso nós celebramos a vida e o céu está em festa. E por isso nós queremos declarar e dar uma forte salva de palmas, porque o céu está em festa, está celebrando e o Senhor já libertou, está libertando em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor Deus. Cassiane, eu queria que você pudesse olhar para trás e conhecer a sua nova família, a sua nova casa, a sua nova família que está aqui para ti. Nós somos aqui para essa vida. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso para libertar. Eu quero orar por ele. Levante suas mãos para cá, vamos orar. Pastor Mário, nessa noite também está entregando a vida para o Senhor Jesus. Nós declaramos sobre a vida do Mário a bênção do Senhor. Coloca a mão no seu coração, Mário, e já declare comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego meu coração a Ti. Escreve meu nome no livro da vida e nunca mais eu me desviarei dele, do seu caminho. Senhor, eu quero declarar sobre a vida do Mário a mão do Senhor, a graça do Senhor alcançando a sua vida, a sua casa. Já declaramos que mal algum atingirá a vida do Mário. Já declaramos que a liberdade sobre ele, o Senhor pagou um outro preço pela nossa vida. E por isso já declaramos que mal algum atingirá o Mário, a casa do Mário. Já declaramos que ele está guardado e protegido pelo Senhor. E assim nós declaramos a liberdade sobre ele, a liberdade sobre a casa dele, e profetizamos as bênçãos do Senhor alcançando ele, em nome de Jesus, Mário. Em nome de Jesus, o Senhor vai te abençoando, o Senhor vai te guardar, em nome de Jesus. Agora vem para trás, conheça sua nova família, em nome de Jesus, receba a graça.
vai continuar durante essa semana, que a gente vai continuar celebrando a ressurreição de Jesus, amém? Eu queria agradecer ao Ministério de Louvor. Eu gostaria que a igreja se assentasse mais uma vez e que as crianças já viessem se posicionar aqui. Por favor, nos ajudem. Enquanto as crianças estão vindo aqui se posicionando, eu gostaria de saber quem é que teve no evangelismo na sexta-feira, lá na Boca do Mato. Queridos, foi demais aquele evangelismo. Foi muito lindo aquele evangelismo. Pode deixar ele aqui, ó. Não tem importância não, tá bom? Pode ficar tranquilo, pode deixar ele aqui. Pode vir aqui, querido. Isso, pode vir aqui, lindo. Pode ficar aqui, tá bom? E olha só, nós arrecadamos um pouquinho mais que 700 garrafas de água. Não deu pra gente contabilizar, porque as garrafas foram chegando algumas em cima da hora e a gente perdeu as contas. Mas nós queremos agradecer a toda a igreja que contribuiu, porque a garrafa foi com convite para cada um. E eu sei, queridos, nós temos a certeza que o nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Eu tenho certeza que pessoas receberam do amor de Deus naquele momento que você entregou uma garrafa de água e que nós estávamos ali ministrando a bênção do Senhor e depois fazendo evangelismo corpo a corpo. Foi muito lindo. Nós queremos agradecer a todos vocês. E no próximo evangelismo a gente vai ter muito mais gente e muito mais garrafinhas para poder entregar, levando o amor de Deus. Tá tudo pronto e preparado? Sim? Um beijo só. Só
boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Nas alturas, Hosana, Yeshua, Hosana, nas alturas, Hosana, Yeshua, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Nas alturas, Hosana, Yeshua. Meu Deus, aleluia, aleluia. Crianças lindas. Pode ficar de pé. Chamar o pessoal do louvor, todo mundo que trabalhou, a equipe brasileira de crianças também para subir aqui. Depois para a gente tirar uma foto após a bênção, tá bom? Vem cá, meu amor. Pastor Odisseia, pastor Daniel, toda a equipe, Luiz e todo o pessoal do teatro, os missionários e figuras. Aleluia. Vamos terminar celebrando o Senhor, amém? Você pode ir com as mãos bem alto. Que o Senhor vos abençoe, o Senhor vos guarde, o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto, tenha misericórdia de vós, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre você, sua casa, sua família, hoje e para todos sempre. Amém. Aplauda aquele que vive e reina pelos séculos, Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada, vivendo a liberdade em Cristo Jesus, pelo poder da sua ressurreição e vida. Amém.